Então, iniciando a contribuição, a sugestão, então, da reflexão nesta tarde sobre a contribuição do judiciário a partir do que a gente poderia denominar de sustentabilidade jurisprudencial, seria, a partir desse momento, dessa dificuldade de se concretizar o desenvolvimento sustentável, qual seria a contribuição do judiciário? Duas, para sintetizar: a aplicação de princípios na interpretação da legislação e das decisões administrativas, de forma a garantir a sustentabilidade ambiental. Então, nós podemos perceber que o judiciário já vem aplicando vários princípios que são muito importantes e que servem de justificação às decisões judiciais, como o princípio da solidariedade, não só com relação da presente geração com relação às futuras gerações, mas também não só com relação à vida humana, mas também respeitando a dignidade de vida das outras espécies. O princípio da precaução, a gente pode perceber nitidamente a evolução da jurisprudência se nós tivermos como marco inicial a Lei da Ação Civil Pública de 1985 até a legislação atual. Nós vamos perceber nitidamente, por exemplo, com relação às medidas de urgência, que antes havia simplesmente a possibilidade de deferimento de uma liminar com base em fumus boniuris e periculum in mora, ou uma ação ou uma tutela cautelar, evoluindo-se para antecipação de tutela e, atualmente, tutela inibitória, medidas de efeitos práticos e ações mandamentais. Outra situação hoje aplicada pelo judiciário é o princípio da reparação integral. A partir desse princípio da reparação integral, o judiciário tem dito que é possível cumular as obrigações de fazer e não fazer com a indenização em dinheiro ou com a compensação ambiental, dando uma interpretação adequada ao artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, mas não só isso. A partir do princípio da reparação integral, o judiciário tem dito expressamente que as esferas de responsabilidade por um dano ou por um risco ambiental são independentes e cumulativas, ou seja, responsabilidade administrativa, civil e penal. E, por último, tanto a proibição de retrocesso legislativo, como também o mínimo existencial ecológico tem servido de fundamento às decisões do judiciário. E com relação aos atos administrativos, muito importante também a aplicação da teoria dos motivos determinantes, que diz que todo ato administrativo, mesmo que discricionário ou que se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados, deve ser devidamente motivado conforme os preceitos dessa teoria, obedecendo o princípio da razoabilidade. Então, eu selecionei alguns casos onde estão presentes esses princípios, especialmente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Então, considerando o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, considerando a obrigação de reflorestar as áreas de preservação permanente, a reserva legal e a destinação adequada do lixo como uma obrigação propter rem, a impossibilidade de dispensar o estudo de impacto ambiental por tipologia, ou seja, o judiciário não aceita que o legislador determine que não haja significativa degradação ambiental por tipologia de atividade. O judiciário diz que ele, Poder Judiciário, vai interpretar a Constituição para afirmar, no caso concreto, se a atividade é capaz de causar significativa degradação ao meio ambiente. Decisões sobre a inversão do ônus da prova na ação civil pública ou sobre a carga dinâmica da prova.
a judicialização da prova produzida em âmbito de inquérito civil, as medidas de urgência baseadas no princípio da precaução, o princípio da reparação integral, o controle de políticas públicas, em que o Judiciário diz que não se trata, quando o poder público precisa investir em saneamento público, por exemplo, isso, ou a implementação de uma unidade de conservação, isso não é um ato discricionário do administrador, isso decorre de um dever fundamental, decorrente de um mandamento constitucional. E, por último, a proibição de retrocesso. Eu inicio pela proibição de retrocesso, em função justamente do momento legislativo que nós vivemos, e eu não vou tecer considerações sobre o Código Florestal ou sobre a Lei Complementar 140 de 2011, que eu imagino que vai ser o objeto da conferência do ministro Herman Benjamin, mas eu gostaria de trazer um caso de relatoria do ministro Herman Benjamin, que foi o primeiro precedente no Brasil em que se trabalhou o princípio da proibição de retrocesso e também trabalhou o princípio do diálogo das fontes. Trata-se, então, de um recurso especial julgado em agosto de 2010, em que se discutiu o seguinte: uma lei municipal de São Paulo diminuiu restrições ao direito de construir posteriores a restrições convencionais propostas pelo loteador e não cumpridas pela incorporadora. O que se discutia no caso concreto existia restrições convencionais impostas pelo loteador à incorporadora e houve uma lei posterior, uma lei municipal, que reduziu essas restrições. Então, o acórdão, pela primeira vez, aqui está parte da ementa do acórdão, discutiu, em primeiro lugar, definiu que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito fundamental porque instrumental à dignidade da vida, considerou que o mínimo existencial é decorrente de padrões de proteção em níveis que tenham sido admitidos como essenciais à dignidade e que não podem ser desconstituídos ou mitigados, senão através de medidas compensatórias. Considerou que a constatação da regressividade conduz à inconstitucionalidade e não será inconstitucional a menos que seja justificada, adequada e principalmente proporcional para alcançar um propósito constitucional de particular importância. Bem, então eu vou passar rapidamente, que recebi um recado, que esse será o tema da conferência do ministro Benjamin, então eu vou simplesmente passar aos meus slides seguintes, apenas pontuando a contribuição da jurisprudência brasileira a esses princípios de direito ambiental, concretizando-os e fortalecendo o conceito de sustentabilidade a partir das decisões judiciais. O que eu quero com isso é pura e simplesmente marcar a imprescindibilidade do papel do judiciário nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Ou seja, não se trata apenas de uma retórica de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, mas aqui aproveitar esse espaço institucional para marcar a necessidade da contribuição do judiciário na concretização desses conceitos, para que nós tenhamos justamente a garantia da qualidade de vida e da dignidade de vida no Brasil.